Olá, hoje nós vamos falar sobre aliança, Hebreus capítulo 7. Olá, abençoados do canal Afinal, tudo bem com vocês? Se você ainda não faz parte da nossa família, já para tudo aí e acessa lá no YouTube. Se inscreve e ativa as notificações. Olha, Deus tem liberado tanto estudos bíblicos para nós, quanto reflexões sobre temas diversos. Então nós vamos fazer o seguinte, uma semana nós vamos falar mais sobre estudos bíblicos e outra sobre temas diversos. Hoje é alianças, Hebreus capítulo 7. E eu vou deixar um vídeo de uma aula que eu dei na internet para você. Que Deus te abençoe. O Senhor colocou como tema para nós, dessa nossa reflexão nessa manhã, a aliança. Muitas pessoas têm problemas em se aliançarem. A maioria das pessoas da nossa sociedade hoje, cristãos e não cristãos, tem muito problema com a questão de entrar em uma aliança, em um relacionamento. As pessoas, a sociedade, o indivíduo hoje está buscando cada vez mais viver o seu próprio individualismo, a sua própria vida. É muito importante que no nosso coração haja o entendimento de que o que há de mais importante que Deus estabeleceu para o ser humano é justamente o ato de se aliançar, o ato de ter compromisso e relacionamento. Desencadeiam coisas grandiosas na nossa vida e isso tem sim se perdido. Nesse momento, quando nós começarmos a falar sobre os textos, você vai compreender o quanto para Deus é importante a sua aliança. Ele faz todas as coisas mediante a aliança que ele estabeleceu. Uma aliança que hoje foi estabelecida, e eu digo hoje no Novo Testamento, foi estabelecida pelo próprio Deus, que é Jesus Cristo, Deus Filho. Ele mesmo se entregou, ele mesmo saiu da sua posição de conforto, ele mesmo tomou primeiramente os atos, de se entregar, de se aproximar, de se doar, de dar o que é dele para nós, de nos ensinar, de conviver. Então, o primeiro ato, que é o mais difícil, quem fez foi o próprio Deus. O primeiro texto que eu gostaria de ler é sobre Abraão. Embora haja muitos fatos de aliança anterior a Abraão, nós vamos começar falando em Abraão, que foi um ato de aliança muito forte, muito marcante, que estabeleceu muitas coisas na vida de Abraão e no reino espiritual. Isso está em Gênesis capítulo 14. Pode ser 18, nós já vamos direto ao tema. Amém? Vamos lá? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Aqui Abraão tinha acabado de sair de uma guerra e ele estava passando por muitas situações, No caso aqui, Abraão estava guerreando contra Sodoma e muitos outros reis que haviam se unido, e Abraão, ele venceu. Ele tinha uma promessa muito grande de Deus, que faria dele uma grande nação, só que Abraão não tinha uma aliança que pudesse dar a ele caminhos e certezas que ele viveria tudo aquilo. O respaldo, vamos dizer assim, foi quando Melquisedeque, rei de Salém, daqui a pouco nós vamos ler um pouco mais sobre ele, chega até Abraão e interfere na vida de Abraão. Aliança é uma interferência de Deus na vida do ser humano. É quando ele muda o sentido e o curso de todas as coisas. E ele vai e traz o pão e o vinho, e a gente sabe que isso é uma linguagem,
muito forte no Novo Testamento. Então ele já faz isso olhando para o Novo Testamento, que é um símbolo sacro, sagrado para Deus, que é a própria entrega de Jesus Cristo. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Ou seja, ele estava dizendo: Abraão, quem lhe deu a sua vitória não foram os homens que lutaram por você, mas foi o próprio Deus. E ainda diz, e aí Abraão senta, ceia, vamos dizer, aquela santa ceia, não tinha o nome Santa Ceia, mas ele ceia com Melquisedeque, e quando ele termina, o que ele faz? Ele deu o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a minhas pessoas, os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. O que Abraão está dizendo para ele? Olha, eu sou rei de Sodoma, eu tenho direito, porque venci a guerra, de tomar tanto pessoas quanto utensílios, porém, eu acabei de fazer uma aliança com Deus, o possuidor de todas as coisas. E ele continua dizendo assim, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Abraão, ele toma uma postura muito interessante de reconhecimento do que ele tinha acabado de fazer em relação a Deus. Eu não vou conseguir chegar na terra prometida, eu não vou conseguir me estabelecer nessa terra como parte do propósito de Deus, porque ele estava ali, porque Deus havia dito: sai da tua terra e da tua parentela, porque há um lugar que eu vou te colocar, há uma nação que eu vou estabelecer sobre a sua vida. E ele entendeu que não seria na força do braço dele, que não seria mediante as guerras dele, mas que seria por conta da promessa, da aliança que Deus havia feito com ele. O próprio Deus vem e faz uma aliança com ele. Eu gostaria que você lesse comigo Hebreus capítulo 7, e diz o seguinte, vamos ler desde o início para que a compreensão seja maior. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo e primeiramente por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem mãe, sem pai, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu-lhe os dízimos e os despojos. Desculpe, o dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio têm ordem segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Que Abraão tinha as promessas do Senhor, nós temos as promessas do Senhor, amém? Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E nós vamos compreender quando ele diz assim, o menor é abençoado pelo maior. Por quê? Porque todo mundo vê Abraão como muito grande. Ele é o pai da fé.
Ele começou uma jornada de fé. Ele estabeleceu a nação de Israel. Quando os judeus olham para Abraão e eles veem os feitos de Abraão, eles chamam Abraão de seu pai, pai da sua genealogia. E nós precisamos entender que a lei inspirou muito em tudo que Deus estabeleceu na vida de Abraão, de Moisés, ali no deserto e tantas coisas. Mas nós também precisamos compreender que a lei não existe mais. Deus não anda mais segundo a lei no Novo Testamento. A lei do Antigo Testamento, ela não existe mais. E quando Paulo está falando sobre a lei, ele está quebrando a força da lei, dizendo o seguinte: quando Deus quis fazer uma aliança, ele quis fazer uma aliança que não fosse mediante a lei, mas que fosse do maior para o menor. Algo que nós não merecíamos, porque tudo que está dentro da lei são atos corretos de uma pessoa, por exemplo. Para ser certo diante da lei de Deus ou qualquer outra lei dos homens, você sabe disso, eu preciso cumprir a lei e sou então adequado ao grupo dos aprovados, daqueles que têm direitos. Então basta eu cumprir a lei, fazer exatamente o que a lei está dizendo, que automaticamente eu sou incluído no grupo daqueles que têm direitos. E pronto. Não existe nenhum tipo de relação, de compromisso, e sim de obrigação. As pessoas, elas tinham uma aliança com Deus por causa da lei. Uma aliança que era mecânica. Eu vou ao templo porque é lei. Eu vou dar o dízimo e as ofertas porque é lei. Eles não tinham um ato relacional com Deus. Então, quando Jesus Cristo pisa na terra e estabelece uma nova maneira de se viver, rompendo com a lei, Jesus Cristo traz de volta, e Paulo é muito inspirado por Deus, a noção do que para Deus é uma aliança. E ele cita o dízimo e a oferta em relação a alianças. Por quê, pastora? Porque o dízimo e a oferta para Deus nunca pôde ser algo obrigatório. Para Deus, o dízimo e a oferta não é uma obrigação para as pessoas. O dízimo e a oferta, desde o início, desde a primeira vez que apareceu na Bíblia, o dízimo e a oferta ali em Caim e Abel, que foi a primeira vez que apareceu na Bíblia, ele vem no sentido de aliança, de relacionamento, de dar para receber. Algo que as pessoas que vêm da lei, que vêm da religiosidade, não conseguem compreender. Por quê? Porque toda pessoa que não tem no seu interior o entendimento e o desejo de ter uma aliança relacional, ela vai querer caminhos rápidos, caminhos fáceis. Nós não estamos mais diante de um processo obrigacional. Entenda uma coisa, gente. Eu vejo tanta gente falando mal de dízimo e oferta. Vejo tantas pessoas falando tantas coisas sobre dízimos e ofertas que até me assusta. Pastores falando, membros de igreja falando na internet, tudo quanto é lugar, falando contra. Eu não consigo compreender o fundamento. Eu consigo entender o motivo. O motivo é a falta do desejo de ter uma aliança. Ele quer o que Deus tem, ele quer ser abençoado, ele só não quer ter uma aliança com Deus. Se você observar as pessoas que têm dificuldade da dízimo e oferta, elas só não têm dificuldade da dízimo e oferta, elas têm dificuldade de ser pertencente ao reino de Deus. Elas querem o benefício, mas elas não querem receber e dar, elas não querem participar de fato do corpo de Deus, do propósito de Deus. Desde o início em Abraão, dízimo e oferta para Deus tem um sentido de parte do corpo. Quando nós observamos a leitura do Novo Testamento em todos os textos,
que nós vemos falando sobre dízimos e ofertas, nós não vamos ver a imposição da lei, dizendo assim, você tem que dar o dízimo e oferta porque é obrigado. Não, nós vamos ver uma noção muito diferente, muito mais profunda, porque agora não é uma questão de obrigação, é uma questão do que eu sou, do que eu escolhi ser, de quem eu sou. Eu sou parte do corpo de Cristo. Eu estou aqui na terra para estabelecer o reino de Deus. Por isso eu dou dízimos e ofertas. Porque onde quer que eu esteja, eu preciso estar aliançado ao corpo de Cristo. E aliançado ao corpo de Cristo, eu estou dizendo, eu recebo o pão e o vinho. Veja que na Santa Ceia você só recebe. Na Santa Ceia só eu recebo. Eu como o pão, eu tomo o vinho, só eu recebo. Mas precisa haver um ato diante do trono de Deus em que você e eu retribuímos. E a retribuição, ela vai sair de dentro de nós. Assim como o próprio Deus, quando ele dá o seu pão e o seu vinho, a sua carne, o seu sangue, ele está dizendo, eu estou te dando o que há em mim, meus atributos, o que eu posso estabelecer em você. Quando nós damos o nosso dízimo e a nossa oferta, nós estamos dizendo, Pai, eu estou aqui me doando para estabelecer o teu reino. Isso é aliança. Isso é um ato simbólico de aliança. Vocês conseguem compreender? Então, as pessoas que falam mal, as pessoas que não compreendem, elas caem naquele grupo do início da nossa live, da nossa reflexão, de pessoas que não conseguem estabelecer conexão com ninguém. Se você olhar mais profundamente, toda pessoa que tem dificuldade de estabelecer esse nível de aliança, de tirar de si e dar para o outro, você pode perceber que não é só em relação a Deus, é em relação a todas as coisas. Deus, quando ele estabeleceu o dízimo, eu creio que ele já sabia que seria o algo mais importante do ser humano para dar para Deus, no sentido de tirar algo do seu sustento, para entregar em retribuição, em consideração, em aliança. Eu sei que o que eu tenho veio de Deus e agora eu vou retribuir a Ele, né? Daqui a pouco nós vamos entrar melhor nesses conceitos. Eu só gostaria de deixar algo claro para os irmãos nessa manhã. Toda pessoa que hoje entrega os seus dízimos e as suas ofertas não entrega nem à igreja, nem ao pastor, nem à instituição. É o menor dando para o maior. Em que você está entregando os seus dízimos e as suas ofertas é um ato direto. Você está dando direto nas mãos de Jesus e Ele diretamente está te abençoando. Está fazendo a mesma coisa que Ele fez em relação a Abraão. Abraão, eu vou te estabelecer. Isso é o que é mais poderoso. O estabelecer de Deus na vida do ser humano aqui na Terra. Essa linguagem de aliança vai permear todos os grandes homens de Deus e mulheres que passaram pela Bíblia e pela história. Jacó, quando ele percebe que onde ele deitou não era nem só um lugar onde Deus lhes daria como herança, mas também onde seria construído a casa do Senhor, logo ele disse, meu Deus, é o lugar onde Deus vai se revelar, é o lugar onde Deus vai falar. Naquele momento nem existia igreja e ele já estava falando sobre a casa do Senhor e ele disse, Senhor, se o Senhor me estabelecer, eu lhe darei o dízimo de tudo que o Senhor fizer. Nós precisamos compreender que no nosso dia a dia, nós precisamos
estar aliançados ao propósito de Deus para nós. E estar aliançados ao propósito de Deus para nós é nos rendermos ao seu propósito em vontade, em caminhos, em direções. Essas direções nos são vida. Da mesma maneira como Deus é fiel e nunca deixará de ser fiel a todos os seus propósitos, nós também precisamos ter a nossa parte em fidelidade de reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Fazemos isso. Nós reconhecemos Deus nos nossos caminhos e retribuímos a Ele segundo, proporcionalmente ao que Ele tem feito por nós. Não é uma esmola, não é uma mendigagem, é retribuição de consciência, de aliança em relação ao que nós temos vivenciado e esperado de Deus. E agora passamos então para os textos do Novo Testamento, Mateus 23, 23. Jesus ele vai falar o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, entre outros, Jesus poderia dizer assim, seguidores da lei, hipócritas. Por quê? Porque o seguidor da lei, ele faz sem nenhum tipo de envolvimento, sem algum tipo de ato relacional, ele só faz lá para receber. Ele não tem uma aliança, não há uma entrega. E ele diz assim, dizimais a hortelã, o endro e o cominho, ou seja, você dizima do que te sustenta e desprezais o mais importante que está na lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. E Jesus ele é muito interessante porque ele de fato é muito maior do que a lei. Muito maior do que a lei, gente. Se tem pessoas querendo viver a lei, essas pessoas, se tem pessoas que ficam nervosas quando nós falamos assim, Jesus acabou com a lei, tem pessoas que querem comer a nossa carne viva quando a gente fala isso, é porque não compreenderam que a lei é muito pequena. A lei, ela não consegue desenhar Deus. A lei, ela não consegue nos levar até Deus. Ela é muito, muito limitada. Porque ela é muito metódica. Se você fizer isso, você ganha isso. Se você fizer assim, você perde nisso. E Jesus diz o seguinte, tudo que está em relação a eu e o homem, Deus e o homem, é relacional. Uma coisa liga na outra. Se não há verdade na sua vida, não haverá verdade em nenhuma outra área da sua vida. Você precisa ser 100% verdadeiro, 100% entregue. Então ele chega e fala assim, vocês hipócritas, vocês chegam lá no templo e entregam seus dízimos, mas vocês não vivem uma vida de juízo de verdade, vocês não vivem uma vida de misericórdia, vocês não vivem uma vida de fé. Como Deus poderia ser fiel a uma pessoa que não vive o propósito de Deus, o caráter de Deus aqui na Terra? Como Deus poderia ser fiel a uma pessoa que não tem uma aliança verdadeira de vida com Deus? E isso cai para nós, porque muitas vezes nós falamos assim, eu não estou debaixo da lei, eu não vou viver debaixo da lei, eu tô livre em Jesus. E livre em Jesus para muitas pessoas é viver a vida que a gente quer e pedir para Jesus abençoar a gente. Isso não vai acontecer. Nós somos tão hipócritas quanto aqueles que vivem debaixo da lei. Quando nós fazemos isso, nós precisamos entender que para vivermos essa mensagem que Paulo fala em Hebreus 7, que é Melquisedeque como nosso sacerdote, nós vamos precisar compreender a fundo que não é só um ato metódico, é uma vida entregue. Você e eu precisamos ter uma vida onde nós vamos à igreja, só que nós somos a igreja. A igreja, aonde quer que nós estejamos, ela existe. Ela tem que existir. Aí você diz assim, então nós não precisamos frequentar a igreja? Claro que nós precisamos frequentar a igreja. Ninguém consegue ser igreja sem que haja ensino, sem que haja convivência. Como eu vou estar dentro do corpo de Cristo sem conviver, sem conhecer, sem me relacionar, sem me entregar? Desde o início dessa nossa live, nós estamos falando sobre entrega, sobre relacionamento.
A igreja de Jesus, o corpo de Jesus, ela funciona como um grande corpo cheio de membros que se relacionam. Então nós precisamos nos relacionar com Deus. E relacionar com Deus implica em relacionar com as pessoas que creem em Deus, levar o evangelho para aqueles que não creem no Senhor, fazer parte de todo um propósito de Deus de estabelecer o seu reino. De 2 aos Coríntios, quando Paulo vai falar para a igreja de Coríntios a importância de se cuidar do ambiente, do reino de Deus, da propagação do reino de Deus, e ele diz o seguinte, versículo 7 ao 11, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para te fazer abundar em todas as obras, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao que semeia, olha a mesma visão de Melquisedeque com Abraão, também vos dá o pão para comer e multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda boa obra, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Que Paulo está dizendo o seguinte, nós do Novo Testamento dizimamos e ofertamos para estabelecer o reino de Deus. E estabelecer o reino de Deus implica em sustentar os projetos de Deus na terra, para que mais pessoas possam conhecer e vivenciar o que é Jesus Cristo. Essa é a nossa maior intenção. E todas as pessoas que são fiéis neste propósito, Deus sempre vai enchê-las, porque Deus quer contar com elas. Da mesma maneira como Jacó disse, se o Senhor me abençoar, me dê vestes para vestir, me dê pão para comer, eu vou voltar e vou te dar o dízimo de tudo. Eu vou estabelecer tudo que o Senhor quiser. Ele estava dizendo o seguinte, Deus, eu preciso estar cheio para ser bênção, mas antes de tudo eu já estou saindo para cumprir o teu propósito. Eu quero que o Senhor me abençoe. Então, essa nossa live, essa nossa EBD, dizendo assim, seja você uma bênção, que foi exatamente o que Deus disse para Abraão. Anda na minha presença e seja você uma bênção. Desejo que Deus tenha falado ao seu coração sobre alianças. E também desejo que seja uma ótima semana para toda a sua casa e a sua família. Se há no seu coração dúvidas, o desejo de perguntar e até mesmo de dar sugestões de temas, mande para nós uma mensagem ou no YouTube ou no Facebook. Nos siga em todas as nossas redes sociais. Você é muito bem-vindo a participar da família Afinal. Seja um abençoado conosco. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.